Eu estou obcecada com a Célia. 80% do meu tempo eu falo sobre a Célia e os outros 20% eu torço para alguém falar para eu poder falar mais sobre ela também. Célia, Assassinato e Fisiculturismo é um documentário que está na Netflix, são 3 episódios, que contam a história dessa fisiculturista, como ela chega a cometer um crime, mas o que me pegou? O desenrolar da vida da Célia. Como que as coisas começaram e como elas terminam. A construção linear do que seria um relacionamento abusivo e como muitas vezes as pessoas chegam nesse lugar. No dia que eu assisti, eu não conseguia dormir de tão obcecada que eu fiquei, tá? Mas antes de eu começar a falar, eu tenho aqui meu roteiro, que a gente vai acompanhando aqui. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga. Caso você não me conheça, eu vou deixar aqui embaixo outros canais que você pode ter acesso à minha pessoa. E eu preciso pedir aqui aquele básico, tá? Por favor, curta o vídeo, siga a página e ative o sininho. Eu tava tentando lembrar qual que é a ordem, tá? Mas é isso aí, galera. Então nós vamos começar aqui, tá? Primeira nota, para dar um contexto, né? A Sally é uma fisiculturista, ela era casada, ela tinha 2 filhos, ela trabalhava nesse ramo há muito tempo, ela foi crescendo nele, inclusive, mas ela não pôde crescer tanto porque Ray, que é o ex-marido dela, quis crescer mais às custas dela. Mas enfim. Então, como é que nós vamos começar a história da Sally aqui? Eu dividi mais ou menos em 5 tempos. Eu vou falar da Sally, eu vou falar do Ray, que é o ex-marido dela, casamento, crime e julgamento. Dá pra gente pegar muita coisa nesses lugares. Então, primeiramente, a história da Sally. Sally nasceu, mas a mãe e o pai dela se separaram. E o que é um negócio? A primeira anotação que eu fiz antes da Sally nascer, já tinha violência na vida dela. O que ela conta para uma amiga, inclusive, é que os pais dela, uma vez o pai dela deu um chute na barriga da mãe dela quando estava com 8 meses. Então, a violência na vida da Sally, ela já é anterior até o nascimento dela. Então a gente vai ver como que isso vai compor a vida dela e como vocês vão ver que a violência nunca sai da vida dela, sendo uma violência de eu quero machucar, sendo uma violência de outros modos. Então essa é uma das primeiras anotações que eu faço sobre ela. Quando a mãe dela decide se separar do pai, ela acaba se envolvendo com outro homem. E nesse envolvimento com esse outro homem, eles têm filhos. E qual que é a questão? O padrasto dela era um homem agressivo. Então o padrasto dela batia nela. Enquanto os irmãos, os meio-irmãos no caso, né? Eles eram repreendidos ou eles eram chamados no cantão, a Sally não. A Sally era colocada no paredão e ela apanhava, paredão mal dizer, né? E ela apanhava por essas coisas. Então Sally sofre violência antes de nascer. Sally nasceu uma criança, ela já está envolvida em sofrimento de novo, ela já está envolvida em agressividade de novo. E aí, continuando essa conclusão, então Sally vai lá, faz a vida dela e tal, apesar dos pesares. Tem um episódio muito marcante também no documentário que ela está contando sobre o envolvimento que ela teve com um rapaz negro durante o período da escola. E os pais dela descobrem e macetam ela na porrada por conta do preconceito que eles tinham. Ela fala que devido à época e afins, pode ser que sim, mas ela também sofre uma violência pelas pessoas que ela se relaciona. Ela não tinha muitos amigos, tá? Mas ela se envolvia com todo mundo. Ela era da galera, segundo os relatos dos amigos. Quando ela está finalizando a escola, ela entra na faculdade de educação física e ela é envolvida no físico a vida dela toda, desde muito cedo. Ela é envolvida na natação, ela é envolvida na corrida, ela vai se envolvendo em várias atividades. Eu tenho já um comentário para fazer sobre isso. Mas o que acontece? Quando ela está lá no último período para formar na educação física, fica sem grana, pede para os pais, gente, vocês podem pagar para mim? E eles falam, não, não podemos. Ela não tinha o que fazer, ela foi para os fuzileiros. Os fuzileiros dos Estados Unidos, como a gente sabe, o exército dos Estados Unidos é um negócio punk, é um negócio pesado, e ela entra lá dentro. E lá dentro ela começa a fazer a questão do fisiculturismo. E aí o que é um comentário que eu queria fazer com vocês? A posição da Sally de o que ela vai buscar com os fuzileiros, ela poderia buscar qualquer outra coisa, mas ela vai atrás dos fuzileiros. Ela vai atrás de uma profissão que é de ataque e que é de defesa. É uma posição, querendo ou não, de certa violência. É uma profissão que você está lá para fuzilamento de pessoas. Gente, tem umas palavras que às vezes eu vou falar rápido para não acontecer do YouTube identificar o negócio e sei lá. Geralmente tem esses problemas das palavras e afins. E nesse embrolho todo ela vai parar nos fuzileiros, que é uma profissão de certa violência. E aí tem uma coisa também, que na família dela já existiam outros fuzileiros. Ela comenta que tinha um tio que era fuzileiro, acho que tinha um primo também.
E vejam só a coincidência, os filhos da Sally também vão parar nos fuzileiros. Mas dentro dos fuzileiros, Sally está lá, ela começa a trabalhar com esse fisiculturismo e dentro dos fuzileiros ela vai conhecer, se eu não me engano, o primeiro marido dela. Então ela se casa com esse cara que também agredia ela. Então vejam só, a mãe dela teve uma relação onde era agredida. Depois a mãe dela tem outra relação onde ela sofre a agressão. E aí agora ela tá num relacionamento em que ela é agredida novamente. Ela era agredida por esse cara e o relato dela, como o relato do Ray e como o relato de milhões de mulheres no começo era incrível. Era sensacional, era fantástico. Ninguém vai abusar de você no dia 1. Uma pessoa que vai abusar no dia 1, quando você ainda tá forte com noção das coisas, você iria embora. Não é o que acontece. Pensando em relações abusivas, a primeiro momento, a oferta é boa demais, que você fala, gente, o santo tem que desconfiar, porque isso aqui tá muito bom. Não é possível uma coisa dessas. Então, sempre pense que, a primeiro momento, é um príncipe, é uma fantasia. Você fala, gente, eu acertei. Olha a loteria do amor aqui. Muito cuidado. Então, ela se casa com esse cara, ela vê que tem algo errado, os 2 filhos dela são no relacionamento com esse cara, e ela decide começar a terapia. Ai, é que é mágico. Na hora que ela fala que ela começou a terapia, pra mim foi mágico. E aí ela fala que ela entrou na terapia. E por que a terapia é tão importante no processo de uma mulher que está passando por uma separação de relacionamento abusivo? Porque as referências, geralmente, que você tem, podem estar tão distorcidas que te faz ficar nesse lugar e acreditar que está tudo bem, que tudo é normal. E é uma coisa que ela fala. Para mim, as relações dessa maneira como elas eram normais. Eu estava acostumada, eu estava habituada. Então, o processo de terapia nesses casos vem muito como, opa, peraí, isso não é normal. Eu preciso te mostrar que isso não é normal. Você precisa de novas referências. Porque às vezes a única referência que você tem é de relações abusivas e agressivas, como o caso da Sally. Desde o início da vida dela, antecedendo o nascimento dela, ela já estava apanhando. Para ela, a referência de ser agredida era normal. E na hora que ela entra na terapia, ela vê que, opa, não é tão normal assim. Ela vê que não é normal. E ela decide se separar desse cara. Só que separar, geralmente, é muito trabalhoso, principalmente se a gente pensar em relacionamentos abusivos. Não só porque você já está muito fragilizada, mas porque essa pessoa também vai fazer com que você não saia. Pensando em relacionamentos abusivos, e cuidado para não entender isso de forma torta, a gente tem o abusador que se aproveita e a gente tem o abusado que também se aproveita. Então, por exemplo, é muito comum que você encontre um abusador que se aproveita daquela pessoa, então aquela pessoa faz tudo que ele quer, ele desconta tudo que quer, ele usa e abusa daquela pessoa, ele usa aquela pessoa. O abusado faz o uso de eu tenho alguém comigo, eu não vou estar sozinha. É uma crença que as pessoas têm de que elas não estão sozinhas, e o clique que eu trago é, colega, você tá sozinha sim, minha filha, você tá totalmente sozinha. Ou você tá achando que se você tomar uma, esse homem que fica abusando de você, maltratando você, tentando dar uma ferrada na sua vida, ele vai pegar e vai te ajudar? Não vai. E geralmente é o que acontece, não vai. Então ela aproveita a chave de oportunidade que ela teve de entender que as relações mudaram, de querer separar dele, ela recebe uma transferência para o outro lado do país. E ela pega essa oportunidade e fala, estou indo embora. Então ela é transferida, vai com os filhos, o pai dos meninos cagou mesmo, não quis saber, tanto que eles nunca tiveram contato. E lá foi ela, lá por outro lado, ainda fuzileira. Chegou lá do outro lado do mundo e encontrou o Ray. Ray é o ex-marido dela, que vai, né, ser, no caso, eliminado aí nessa situação. Ela conhece o Ray, também lá dentro do exército, começa a trabalhar com isso. Eles têm a primeira competição que eles ganham como casal, separados, mas o primeiro casal que ganhou cada um no seu. Grave isso, coincidentemente no dia dos namorados. A Sally precisa começar a trabalhar com outras coisas, porque ela tem 2 filhos para que ela precisa de grana. Então ela também se torna lutadora e ela também se torna levantadora de peso. O fato da Sally ser lutadora, então assim, ela é fuzileira, lutadora e levantadora de peso. Vocês veem como as profissões da Sally envolvem força, envolvem ataque, envolvem repetição, porque ela faz carregamento de peso assim, ó, é muito rápido e é muito peso. Então a competição era essa e ela ganhava um dinheiro legal com isso. Então a Sally vai se tornar lutadora, ela vai se tornar levantadora de peso, e uma coisa muito interessante sobre o lutadora. Eu não vou saber falar o termo em inglês certinho, wrestling, se eu não me engano, fala assim. E ela vai lutar contra quem? Contra homens. Então, existe um fetiche que cai ali no lugar dela. Tem um cara que oferece pra ela, ó, vamos fazer uns filmes e tal, você batendo em mim, a gente vai filmar e vai vender. Na época, fita cassete, o negócio é antigo. E ela fala, tá, então tá bom, eu vou participar disso com você, vamos fazer acontecer.
Quando ela está fazendo isso, ela está realizando um fetiche desses homens de apanharem, basicamente é isso. Então ela está envolvida numa violência, uma violência agora que se volta a esses homens que procuram ela para serem, vamos dizer, de certa forma, violentados. A posição dela ser lutadora é um fetiche desses homens, mas eu vejo que existe um fetiche dela também, de poder exercer essa luta, essa agressividade em cima desses homens sem estar cometendo um crime. Enquanto esses homens estão tendo uma satisfação de serem subjugados, de serem dominados por uma mulher. Isso me fez, inclusive, buscar alguns comentários na internet, e teve um comentário que eu vi de um cara falando disso, ele gosta de apanhar de mulheres, mas teve um comentário que ele fez que eu achei muito legal. Gosto de apanhar por me sentir poderoso. Vejam só. Que apesar dela estar me batendo, ela não pode me machucar, pois sou superior fisicamente. Só que a Sally, gente, ela era baixinha, mas ela era grande. Ela era uma máquina de músculos, ela era muita força. Então acredito eu que esses homens não conseguiriam dominar ela. Mas vocês podem notar que existe esse fetiche, por exemplo, um comentário como esses. Então, para alguns homens, isso vai fazer super sentido. E aí, continuando, ela vai se tornar um personagem que chama Killer Sally McNeil, que é o nome dela. Eita, que inglês, hein, minha filha? Que é o nome dela ali. E a personagem do nome de atuação que ela tem. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, ela fala que não se via sexualizada. Mas, gente, ela lutava de calcinha sutiã, biquíni, vamos dizer assim, tá? Biquíni bem xoxado e tal. Eu não sei como é que ela fazia para isso não escapar, ou escapava, não sei, mas era roupas sempre bem coladas e apesar dela não ver assim, bem sexualizadas. Nunca teve relação sexual com nenhum desses homens. E tem um comentário que eu quero fazer aqui sobre, antes da gente chegar no comentário sobre como é que foi o juizado, eu tenho um comentário para fazer que é, geralmente no juizado, uma das primeiras coisas que o promotor e o advogado do lado contrário vai fazer é buscar na sua vida se você é santo ou se você é puta. Eles vão buscar na sua vida como você se portou sexualmente sempre, porque isso vai ter um peso considerável. Isso vai mudar tudo, isso vai mudar a visão do promotor, isso vai mudar a visão do júri que vai estar lá se for popular, ou do próprio juiz ou da juíza. Isso vai mudar a forma que a imprensa vai ver, e a imprensa tem um peso imenso. Eu estava assistindo, inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, agora há pouco, o restinho do documentário da Rosa Peral, na Netflix, o caso Rosa Peral, que chama, que conta a história que ela e o amante dela vieram a eliminar o ex-marido dela. No caso, a Sally, gente, eu acredito piamente que ela tá falando a verdade. Por quê? Feeling. Sinto ela muito verdadeira, sinto que a história que ela conta fez sentido, levo em consideração todos os dados. Ao contrário do promotor, que já a gente vai falar dele. No caso da Rosa Peral, inclusive tem isso, o promotor da Sally, eu vejo ele cruel. O promotor do caso Peral, não, eu vejo ele envolvido no trabalho dele. O Rosa Peral, a Rosa, eu não acredito que ela é inocente, não, eu acredito que ela é culpada. Mas o que a gente vê, o que é levado o tempo todo a julgamento é o comportamento da Rosa. No caso, a Rosa é realmente uma mulher muito sexualizada, mas não deveria ser a questão ali do julgamento. Colabora, e se você assistir você vai entender por quê. Mas, gente, geralmente é isso. O que vai ser levado em primeiro lugar em relação a essa mulher é, ela é exemplar ou ela é uma piranha? Ela é uma santa ou ela é uma puta? É uma das primeiras coisas que eles vão pegar, porque sabe o peso que isso tem. E Sally McNeil, no caso, Killer Sally McNeil, ela tá num pôster segurando uma arma gigantesca e tá de biquíni. Então isso influencia tanto na imagem dela como crime que ela vai cometer, tanto na imagem dela como uma mulher sexualizada. Mas continuando. Então Sally tá lá, tá fazendo o trabalho dela, tá ganhando grana pra caramba. Ray sabe da profissão dela, ele sabe que isso é o que ela faz. Mas eu acredito piamente que ele não se importava, porque o dinheiro entrava. O dinheiro entrava e entrava bem. Ela conta de ano, por exemplo, que ela gastou $24.000 só em esteroides para sustentá-lo. Além, claro, de manter uma casa, manter os 2 filhos. E o Ray era um cara, uma máquina de 120 quilos de músculo. Gente, esse homem devia comer pra caramba. Na verdade, ela relata isso. Ele devia comer muito, 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 porque para ganhar massa você tem que comer muito. Então ela tinha que sustentar ali 3 pessoas consideravelmente além dela. E isso é muita coisa. E se a gente parar para pensar, a carreira de fisiculturismo, na verdade qualquer esporte, demanda muita dedicação mesmo. Então o Ray não trabalhava, ele não fazia nada. E o amigo dele, inclusive no documentário, comenta, a Sally,
quem sustentava a casa. Então, para o Ray poder ter esse luxo que ele tinha, alguém tinha que estar trabalhando para manter. E é exatamente o que acontece. E aí, qual que é a minha questão aqui, inclusive? Eu acho que eu até citei no início desse vídeo. Muitas vezes, os homens só podem crescer nas suas carreiras porque tem uma mulher por trás bancando, ou financeiramente, como o caso dele, pode ser uma outra profissão, ou cuidando dos filhos e cuidando da casa, ou, já tem de vários casos assim, ele vai fazer doutorado não sei aonde, nos Estados Unidos e na Europa, e eu vou ficar aqui com os nossos filhos. Mas na hora que essa mulher vai fazer isso, é muito diferente. Você vai deixar seus filhos? Nossa, não sei se eu vou dar conta. Ah, mas se você levar os meninos... tem essa coisa, então não é incomum que aconteça de, olha, eu vou crescer, mas eu preciso que você fique aqui para eu poder crescer. E o problema disso é que mulheres têm essa mania horrorosa de abrirem mão do seu próprio desejo para esse homem poder realizar o dele. Mas como é que fica o seu? Você manda ele embora, você finge que não viu? Porque o grande sonho da Célia, o grande desejo que ela tinha, era ser uma profissional fisiculturista. Se eu não me engano, antes natação, mas não rolou, por conta da família dela e afins. Mas ela queria ser, e ela abre mão disso pro Ray poder deslanchar. Ela larga todas as outras coisas para ficar trabalhando, ganhando dinheiro e não poder se dedicar exclusivamente tal qual uma pessoa que é esportista precisa para ele deslanchar. Então acho que faz todo sentido que ele não estava nem aí que esse era o trabalho dela, ficar se esfregando nos homens fazendo uma luta, porque dava dinheiro e ele precisava de alguém para bancar a vida dele, que não era barata, querendo ou não, anabolizantes não são coisas baratas assim. E aí, deixa eu ver o que mais que a gente vai falar disso. Ah, tá. Eu notei que a Sally faz desde muito cedo a construção de um corpo forte. E ela até fala disso, ela queria um corpo forte, ela queria um corpo capaz de se defender. E o que eu vejo? Ela vai sempre atrás dos esportes, na época, considerados masculinos. Então ela vai atrás da corrida, ela vai atrás da natação, ela vai atrás do fisiculturismo, ela vai atrás dos fuzileiros. Ela vai sempre nesse lugar que os homens são referência, e uma referência de força, poder, rapidez, capacidade. Ela sempre vai atrás disso. Eu vejo que ela tem a força como referência, inclusive de estar do lado daquele que bate e não daquele que apanha. Porque a referência que ela tem é essa, os homens são os que batem. Quando ela fala desse corpo, ela fala da função dele, que é ficar, essa frase é dela, eu quero ficar maior, eu queria ficar maior, eu queria ficar mais forte. E faz todo sentido, porque se você é maior e você é mais forte, você é capaz de se proteger. Ela devia ter... Gente, eu tava olhando ela do lado das pessoas, não fala a altura dela, talvez se eu desse um Google eu falaria. Mas ela é muito baixinha. Eu tenho 1,70 m, eu vou chutar que ela tinha 1,60 m se não for mais para baixo. Ela era pequena, mas ela era uma máquina. E inclusive no ápice que ela estava, ela ficava bem grande. O fisiculturista, quando ele vai participar do campeonato, ele tem que secar. Ela não, ela era grande, acho que muitas vezes até meio inchada, assim. Então, o que eu vejo é, ela quer fazer desse corpo uma máquina, ou para proteger, ou no caso, para atacar. E ela traz, inclusive, o sofrimento que ela vivia na infância, não só de dentro de casa, mas dos amigos da rua também, os meninos da rua, que implicavam muito com ela. Então a gente vê que desde muito cedo, essa mulher precisa se defender muito, e principalmente, se defender dos homens. O Ray é um cara que aparece na vida dela lá dentro dos fuzileiros, acho que ele foi apresentado por um amigo, inclusive, deles lá. E aí o Ray também era fisiculturista, ela fica atraída por ele, porque ele tem um mega corpo, ele já era uma mega máquina de músculos, assim, um cara muito grande, inclusive. E tem umas cenas, tipo assim, dela botando ele aqui, ó, e fazendo agachamento com ele, o cara imenso. E ela fazendo agachamento com ele, ela e os seus 1,50 m, 1,60 m, sei lá. Então ele é um cara, a história dele na verdade é contada muito pouco, ele foi doado acho que com 3 dias para uma tia, essa tia cria ele legal, muito bem, era uma pessoa bacana, mas num lugar de extrema pobreza, e ele conta para ela, e aí não tem como a gente saber, né, o contexto, o conteúdo disso, que na infância ele foi abusado por um menino que morava dentro da casa dessa tia. Essas são as informações que a gente tem do Ray, não é muita coisa não. Então o Ray tá lá fazendo as atividades dele e tal, e aí eles se envolvem, vamos fazer um casamento. Por quê? Antes de virar um casamento, era bom. E, gente, aqui tem um negócio que ela conta também do ex-marido dela. Quando virou um casamento, é que virou um problema. Quando era um namoro, não era um problema, mas casou, deu um peso, que aí se tornou um problema. Então ela se casa com ele, vai ela, ele e os 2 filhos juntos, que para ele, inclusive, não era um problema. As crianças passam a chamar ele de pai, eu vou falar das crianças já, que é muito delicado, mas as crianças passam a chamar ele de pai.
E a primeira agressão que a Sally sofre desse homem é no terceiro dia do casamento. Ele dá um soco nela e racha o lábio dela. Terceiro dia, não deu 72 horas, ele já deu o primeiro soco nela. E aí depois disso ele envia uma carta para ela, ele envia flores, ele envia chocolates, e a filha inclusive conta da quantidade de vezes que ela viu isso. Primeiro ele agredia, depois falava, olha, eu te amo e tal, nananã, não sei o quê. E ela traz uma frase para uma amiga que é, mas quando é bom, é tão bom. Isso, gente, é um clássico das relações abusivas, eu já atendi tanto. Larissa, mas quando é bom, é tão bom. Não é para ser só bom quando é tão bom, é para ser normal, é para ser estável, é para ser bom em constância. É para o ruim ser muito pontual, e quando ele for pontual, não é para ele ser trágico, tal qual a situação dela. Não é para ser essa coisa que sai totalmente da casinha e vira uma mega violência. Não, é para ser pontual. Então não tem essa de, quando é bom é tão bom. Isso é o mínimo. Ser bom é o mínimo, não é um milagre, não é um extra, não é um adicional que você, não é um prêmio, é o mínimo. E aí ela fala disso para a amiga. E isso é muito complicado, porque geralmente essas mulheres, elas acreditam nisso. Elas acreditam que vai ser diferente. Ela fala isso, eu acreditava que ia melhorar, que ia ser diferente, e só piorava. Óbvio, porque uma pessoa depois que te dá uma dessa e você não fez nada sobre isso, no sentido de ir embora, não ache você que não vai acontecer a segunda. Ah, Larissa, mas uma vez aconteceu comigo e não aconteceu a segunda. Parabéns, você é a exceção à regra. De forma geral, só vai piorar. E o que vai fazer piorar muitas vezes é essa mulher ficar e aceitar essa desculpa e dizer que tá tudo bem. Por quê? Porque ela está envolvida emocionalmente também. Não estou tirando dela da reta. Mas veja, é uma violência. E violência faz a gente se fragilizar. Ela vai lá, continua com ele depois desse episódio. Inclusive, tem uma vez que ele escreve uma carta para ela, numa dessas coisas, que eu te amo de maneiras que você não poderia entender. Realmente, talvez porque não seja amor, né? Eles vão trabalhando juntos, a carreira dele avança, dela não. Tem uma frase que me chama muita atenção que ela fala que é: quando eu me apaixono por alguém, eu dou tudo de mim. Isso é o problema, porque dar o tudo pro Ray foi: eu vou construir sua carreira, eu vou investir nela, eu vou financiar, você vai crescer e eu vou ficar aqui para baixo. Eu vou dedicar minha carreira a outras coisas, eu vou ter 2, 3 empregos para ter grana para você sustentar o seu. Não precisa. Se o Ray quisesse, gente, ele também ia se virar. Ele poderia não ter a dedicação tal qual ele pôde para bancar o luxo dele de treinar só. Mas ele também poderia. E ela poderia também ir atrás. E se a gente pensa num relacionamento bom e saudável, é uma parceria. Ninguém precisa ficar para trás. Dá para os dois acompanharem, não dá na velocidade que daria sozinho. Mas se a gente está pensando numa relação saudável e justa, a gente não abandona um para o outro sair crescendo, não. A não ser que você possa fazer isso, não seja seu sonho, não seja um problema. Aí tá tudo bem. Mas, de maneira geral, neste caso, os dois tinham o mesmo sonho. E ela fica para trás. Por quê? Porque quando ela se apaixona por alguém, ela dá tudo dela. E se você dá tudo, o que fica para você? Absolutamente nada, além de um grande vazio. Então tem essa questão que ela começa a dar tudo para ela. O atleta, para você que não sabe, nesses casos, ele vive por isso todo santo dia. A refeição é pesadinha, grama por grama. Gente, anteontem, eu tava vendo, passou um negócio da Juju Celimene e ela foi no restaurante com o namorado dela. E ele é fisiculturista. Ele levou a balança, porque ele vai competir, acho que é agosto que ela falou. Ele levou a balança pro restaurante, porque ele precisa das gramas exatas. Não é aquela coisa, eu posso dar uma escapadinha. Você não pode, porque você trabalha com o seu corpo e tudo vai ter um peso nesse corpo. Então, existe um controle muito grande. Essas pessoas são muito controladoras, elas são muito medidas. Elas vão na academia, se a sequência é 20, é 20. Se é para fazer devagar, é quase parando. Eles são muito controladores, eles são muito metódicos, porque eles são atletas. E atletas, para poderem vencer as coisas, eles precisam disso. Só que o Ray, como boa parte das pessoas na época, ele queria crescer mais, melhor, mais forte. E aí o que acontece? Ele começa a tomar esteroides. Você que não sabe, os esteroides, os anabolizantes, eles levam a pessoa a um outro nível. Ela se torna incapaz, em algum momento, de ter controle do emocional. Sai completamente do controle. As pessoas não foram feitas para tomar a testosterona de cavalo, modo de dizer, mas você entendeu. Não fomos feitos para isso. Nossa, outro comentário aleatório aqui. Passou hoje um negócio do Léo Stronda no meu Instagram. E ele estava contando sobre a época que ele tomava essas coisas, e ele estava contando uma medicação que para um animal de 1.000 quilos a dose era 4 miligramas. Ele, com seus 100 quilos, tomava 2 miligramas. Então, vocês imaginam a potência que essa pessoa não vira.
Esteroides, anabolizantes e afins, elas dão um problema emocional e não é incomum que você encontre sujeitos depressivos, sujeitos ansiosos e que desenvolvam outros tipos de transtornos porque o seu corpo não está pronto para lidar com essa bomba. E aí é tudo muito intenso. Então, quando tá triste, tá muito triste. Quando tá alegre, tá muito alegre. Mas quando tá com raiva, tá com muita raiva. E raiva é um sentimento que domina a gente. Raiva é força. Então, ele tá sempre com muita raiva. Inclusive, quando eu chegar na parte do julgamento, eu vou contar, do crime. Mas pra vocês terem uma noção, no dia que acontece, ele tá com 5 esteroides dentro do corpo dele. 5. O cara devia estar uma máquina. Ele devia estar um negócio assim, fora do normal. Ele estava com 5. Mas já já eu vou chegar lá. Então tem essa questão. E aí ele vai desenvolvendo o corpo dele. Ele consegue pesar lá os 120 quilos. Só que ele desenvolve uma anorexia reversa, que é basicamente, eu não estou grande o suficiente. Então a gente tem a anorexia normal, que a pessoa está pequena, e a gente tem a reversa, que a pessoa está grande demais, e é o que acontece com ele. Então ele começa cada vez mais essa busca, e por isso ele decide tomar os esteroides, que um amigo dele apresenta para ele, que inclusive era vendedor, e vende para ele. Então ele passa a fazer isso. E aí o que me chama a atenção? A Sally passa a usar alguns tipos de esteroides, mas não a testosterona. O que ela fala é, a testosterona vai modificar a voz, vai trazer calvície às entradas do cabelo, vai fazer um monte de coisas, e não é isso que eu quero. Então você vê que ela faz uma construção via masculino, então as profissões que ela escolhe, os esportes que ela escolhe, o corpo que ela decide construir, mas ela não quer perder o feminino, pelo menos na minha análise foi o que eu vi. Porque as outras mulheres que mostram, que relatam, são mulheres que vão com tudo que tiver. Ela não. Eu noto que ela não queria perder o feminino, ela só quer potencializar o feminino que ela já tem. Um comentário que eu esqueci de fazer aqui, agora no meu roteiro que eu vi. O nome da Sally tem um significado, o nome dela tem um significado, que é militar atacante, ataque, arremetida. Gente, o nome dela, basicamente, é um nome que envolve um certo tipo de violência. Vocês têm noção vamos dizer, da magnitude disso? Porque o nosso nome, ele tem, às vezes, muitas vezes, algum significado. Ah, o meu filho tem o nome do pai, isso tem um significado. Ah, o meu filho tem um nome neutro, para essa mãe, isso tem um significado. O dela é simplesmente um nome de violência. Então vamos continuar aqui. Ela passa a usar, mas ela não quer ficar masculinizada. Ela fala sobre o costume dela com a violência, que ela já se acostumou. E eu já falei para vocês, a gente se acostuma com tudo, inclusive com o ruim. Então você se acostuma sim a viver um relacionamento desse. Porque se você vivencia ele todo dia, toda semana, ele se tornou normal. O normal para ela não era uma relação saudável, era a relação que ela vivia com o padrasto, com o ex-marido, com esse. A relação normal para ela é essa, porque essa é a referência que ela tem desde muito cedo, e nós somos seres de referência que trazemos desde a infância. Uma coisa que me chama a atenção. O Ray batia nela, óbvio, mas ele tinha um hábito de esganar ela. Ela fala que ele sempre fazia isso, de esganar. O que me vem quando eu penso no esganamento? A intenção é óbvia, é uma eliminação. Mas, ao mesmo tempo, você tem um controle ali, em tese, ele tinha no caso, porque ele nunca eliminou ela, então quer dizer que um controle ele tinha. Você não está deixando viver, mas você também não está eliminando. Você está segurando ali, naquele lugar. E se você pensar nos relacionamentos abusivos, é mais ou menos isso. Eu não te deixo embora, porque eu preciso de você, eu preciso usar você, mas eu também não deixo você ficar aqui bem, porque eu preciso que você esteja mal para eu estar bem. E é exatamente o caminho que esse relacionamento acontece. Eu falei com vocês, né, que... Ah, não, mentira, não falei não. E aí, num desses episódios, inclusive próximo à data do crime, tá ela na sala com o Ray e os filhos, e eles têm alguma desavença, ele dá um soco nela e quebra o nariz dela. E aí ela conta o desespero das crianças, aquele monte de sangue espalhando. Tem também o relato dos meninos contando como é que foi, mas é isso. É muita violência, a violência não era escondida. Todo mundo da casa sabia, óbvio, inclusive os filhos, e ela fala que os vizinhos também. Porque dificilmente, naquelas casas dos Estados Unidos, que a parede é papelão com isopor, dificilmente as pessoas não ouviam grito, soco, jogada na parede, caindo no chão. Duvido que não ouviam. Gritos, com certeza a pessoa sabia, mas é da época, né, do marido e mulher não mete... Em briga de marido e mulher não se mete a colher, então vocês já imaginam essa situação aí. Uma coisa que me chamou a atenção é que essa filha amava esse pai e o menino odiava ele.
Eu acho que tem uma identificação da menina com o pai, que vocês já devem ter notado que muitas vezes nas relações familiares a menina tem uma ligação mais com o pai e o menino com a mãe. Então a menina amava o pai, apesar dele ser um ser humano monstruoso, e o menino odiava. Eu acho que o menino tinha mais tirocínio do que essa menina, sabe? E tem uma cena que me chama a atenção, que é no Natal, alguma coisa do tipo, ele ganha um crachazinho. O crachazinho tá escrito pai. E o que ele fala me aterroriza, porque ele vira e fala o seguinte: isso aqui, esse crachazinho escrito pai, me dá autoridade para quando vocês aprontarem algo, eu pegar o cinto e bater em vocês. Gente, para ele, o termo do pai, a posição do pai é a posição de eu vou te punir. Se você errar, eu tô aqui para te punir. Não é para eu vou te ensinar, eu vou te proteger, nós vamos ser felizes, que orgulho você me chamar de pai. Não. Se você errar, eu tô aqui para te macetar. Basicamente é isso que ele fala. Ele bate nela, obviamente, não é pouco, e aí ela conta que depois que ele fazia isso, muitas vezes ele tentava forçar as relações com ela, num sentido de, se você fizer relação comigo, você me perdoa. Mas olha isso, eu acabei de te bater, cometi um crime ou uma violência com você. E agora, para eu ver que você me perdoou, eu vou cometer outra, ainda mais íntima. Então vocês veem como a agressividade fica ainda maior. E ela fazia. Não sei se por medo, não sei se pela situação, mas ela fazia. O que é muito triste. Então ele violentava ela duplamente. Ele violentava para perdoar a violência já cometida. Agora me assusta demais a agressão com as crianças, tá? O menino, você vê que ele ainda conta, no caso hoje, um homem com raiva. Ele conta com raiva, ele conta com remorso, ele conta assim. Você vê que o sentimento nele é muito diferente do relato da irmã. Então o menino conta, diz que batia mais quando a série saía, mas dentro de casa também ele sabia. Então, para mim, o que ele fazia era espancamento contra essas crianças. Então ele pegava o cinto, cintilava no ar para as crianças ficarem ouvindo barulho. O menino conta que muitas vezes ele batia na irmã e botava o menino para assistir, depois trocava. Ele batia no menino e botava a irmã para assistir. Você vê que tem crueldade, você vê que tem maldade, você vê que tem uma violência forte nisso. Não era só uma coisa de deixa eu punir, não. Um tem que assistir o outro. Ele criava terror dentro dessa família, terror com essas crianças. Isso é muito grave. Então tinha esses elementos de crueldade, o menino relata isso com muita dor. Eu vejo que o relato da filha é sempre uma coisa no meio do caminho. Eu não sei se tem alguma relação, mas quando as coisas começam, o menino é 2 anos mais novo que ela. Então ele é 2 anos mais inocente, ele é 2 anos mais fraco do que ela. Então eu acho que isso tem um peso na visão de cada um. Inclusive a menina desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, a mãe também e o menino também. Todo mundo desenvolve, mas já já vou falar disso para vocês, tá? A Sally não falava do que acontecia dentro de casa, que é um clássico das relações abusivas, provavelmente ou por vergonha ou por medo, ou apenas porque para ela era normal. Inclusive ela fala isso, eu achava que acontecia em todas as casas. E vocês vão encontrar histórias assim. Só que hoje a gente fala disso. E falar disso foi tão importante que foi o que permitiu que muitas mulheres saíssem de relações assim, entendessem que opa, isso não é certo, isso não é normal. Mas só pôde acontecer isso porque começou a falar disso, porque alguém foi lá e enfiou a colher no meio da briga de marido e mulher. Conforme isso acontece, o segundo episódio eles começam a falar mais da Sally. E eles tratam o tanto que ela é violenta. O filho fala, ela é violenta. E ela é violenta. Na concepção dela, é só quando ela é atacada e ela precisa defender. Mas aí, por exemplo, o menino dá um exemplo, um dia um cara me deu um tapa na cara, ela foi na casa do cara, macetou o cara, chamaram a polícia, precisou de 4 policiais para conseguir segurar ela. Então você vê que ela sim, ela tem uma violência. Ela não é essa, segundo ela, essa pessoa que só ataca se ela foi atacada. E aí como é que o negócio entre ela e o Ray vai desembolar? Ela vai ver uma reportagem de um fisiculturista que elimina a própria mulher através de fazer isso aqui. Eu tô evitando falar as palavras, gente, pro YouTube, sei lá, me identificar e me dar problema. E ela se identifica com isso. E tem um ponto que eu falo muito com vocês que é: você só vai conseguir sair na hora que a chavinha pessoal virar. Para ela foi ver uma situação extremamente parecida. Um fisiculturista que fazia assim na mulher e a mulher veio a ser eliminada. Então, na hora que ela vê isso, vem o clique e ela começa a pensar na separação. Gente, o movimento de sair de uma relação abusiva, ele precisa muito ser interno, porque tem que ser algo seu com você mesmo. As pessoas em volta podem te ajudar, podem te alertar, mas tem que ser uma coisa de você com você mesmo. Ela decide fazer uma denúncia, tá, pro exército, mas obviamente quando ela chegou em casa, ele macetou ela, mandando ela tirar
O que ela faz lá? Eu acabei de falar a palavra, gente. Não é investigação. Denúncia. Ela acaba de fazer a denúncia, ele vai lá e o que acontece muito? Quantas e quantas mulheres não vão fazer a denúncia porque sabem que na hora que chegar em casa e esse cara saber que ela foi lá denunciar, é óbvio que ele vai fazer isso de novo, é evidente. Ele não vai falar, ah, não, agora que você denunciou meu crime, tá tudo bem. Nunca que isso vai acontecer, é óbvio que ele vai fazer mais. Muitas vezes elas fazem isso numa expectativa de, se eu for lá e denunciar, eles vão tirar esse homem da minha vida, não sou eu que vou sair, são eles que vão tirar. Ela, inclusive, ela denuncia eu não sei se é o capitão dela, alguma coisa do tipo, e aí ela tem que ir lá e retirar, e o cara vira para ela e fala, nossa, mas por que você retirou a queixa? E a pergunta que ela faz é magnífica. Por que você deixou ele sair? Não era a questão dela tirar a queixa, a questão era por que você deixou ele sair? Se eu fiz a denúncia, ele tinha que estar preso desde o primeiro momento para ele não voltar. Porque, óbvio, não é o que acontece, inclusive, por incrível que pareça, isso é muito normal nos dias de hoje. Tem um amigo que fala que via muitos episódios agressivos entre eles, mas eu tomei um nojo, um ranço desses amigos, porque ele sabia que ele torturava as crianças e eles fingiram que não viram. Ou não sabiam na época, não sei, mas agora sabem. Horrível. Muitas vezes a gente escuta dessas mulheres que elas não se separam pelos filhos, mas eu quero aqui fazer um adendo. Muitas vezes é realmente pelos filhos, mas muitas vezes não é. A Sally tinha condições de sair, porque ela trabalhava, ela conseguia fazer uma grana legal. Ela não sai, segundo ela mesma, por amor. E às vezes, gente, o amor é essa coisa doentia, é essa coisa torta, é essa coisa que as pessoas se perdem jurando que é amor. Quem está no relacionamento abusivo vai se acabando aos poucos, já falei disso para vocês algumas vezes também. Que é isso, né, gente, que vai acontecendo. Você vai ficando minando, você vai ficando cansada, você vai fragilizando cada vez mais. E aí a gente vai chegar aqui agora na parte do crime. O que que acontece? O crime acontece bem no Dia dos Namorados, por isso que eu falei com vocês que era uma data muito emblemática. É o Dia dos Namorados, ela queria ir atrás dele, ele não estava em casa. Quando ele chega em casa, encontra ela se arrumando, que ela estava indo atrás dele. E aí eles começam a brigar, ela decide que ela vai atacar ele dessa vez, no sentido verbal, segundo ela. Começa a falar que ele era um mau atleta e tal, e tal, e tal. Isso para ele era uma grande ofensa, porque ele estava obcecado. E aí eles começam a brigar, e aí nesse dia acontece a questão do crime. O que eu vejo, no caso, é que é um ato desesperado dela, de eliminação. O pessoal do juizado fala que foi intencional. Eu não vou garantir que foi. Mas eu também acharia muito estranho que ela nunca tivesse pensado nisso, tá? Então eu acho que faz sentido, em algum momento da cabeça dela tenha passado a possibilidade de tirar esse homem da vida dela. Faltava 3 dias para ele fazer uma competição. Então, como eu falei, ele tinha só 5 esteroides no corpo dele, ela tinha 1. Ele tinha 5. Uma máquina de 120 quilos com 5. E ela fala, ele estava super forte, super rápido, num apartamento super pequeno. Então, assim, o cara estava numa máquina pronta para fazer acontecer. E ela fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ela fala que ela sabia que a arma mais perigosa da casa era o Ray. Não era, acho que é uma escopeta que ela tinha, não me lembro. Mas não era a arma mais perigosa. A arma mais perigosa era ele. E, gente, era ele. Porque ele era um cara de quase 2 metros com 120 quilos. E ela, ok, muito forte, muito grande, mas não deixa de ser uma mulher de 1,50 m, 1,60 m. E digo mais, tem essa tendência, muitas vezes, a ideia das pessoas de que, se ela é forte, ela conseguiria se proteger. Gente, não conseguiria. A mulher era metade do cara, nem que ela quisesse, ela conseguiria fazer isso. E ele sabia, porque durante 8 anos, ela nunca conseguiu. Não é agora que ela ia conseguir fazer esse milagre. Além dela também estar muito subjugada, mulheres em situações de relacionamentos desse tipo estão subjugadas. Então elas não conseguem muitas vezes nem reagir. Então ela sabia que a arma mais perigosa era ele, ela não tinha medo dele ir no armário pegar a arma que ela usou. Inclusive, segundo a filha, quando ele toma, ele fica se perguntando, ele não elimina a primeiro momento, tá? Ele ainda fica um tempo lá. Por quê? Segundo a menina, ele fica se perguntando, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Provavelmente na cabeça dele não havia nada de errado, inclusive que ele estava tentando fazer a relação dar certo, foi só uma briga. Mas, gente, obviamente, não. E vocês vão encontrar pessoas assim, vocês vão encontrar pessoas que fazem esse tipo de coisa, extremamente abusivas, mas que pagam de João sem braço. Vocês vão encontrar pessoas assim. Bom, julgamento, para a gente começar a chegar ao fim aqui. Eu acho interessante que a todo momento ela fala que ela quer dar a versão dela dos fatos, e o advogado dela, inclusive, fala, não faça isso, mas ela decide fazer, e na hora que ela senta lá na cadeira, ao invés dela se mostrar uma mulher compadecida, ela fica forte, enrijecida, e é óbvio que o promotor, que eu também tomei nojo,
usa disso ao favor dele. Eu tomei nojo por raiva, mas ele foi muito do esperto. Então o que ele faz basicamente é buscar as referências que ele tem dela, sexuais, óbvio, como eu falei para vocês, e ele pega o pôster do Killer McSally, Killer Sally McNeil. Consegui. Ele pega esse pôster dela e mostra para todo mundo. Era um juizado popular. E ele ataca o tempo todo, que ela era assim, agressiva. Gente, uma hora ele fala, eu achei que eu ia passar até mal na hora que eu estava assistindo, que não havia ameaça iminente, que não havia uma ameaça que poderia acontecer na hora. E, infelizmente, eu sou muito obrigada a concordar com ele, o motivo é simples. Foram 8 anos assim. Então, a iminência não existia, porque em 8 anos isso era só mais um dia na vida do casal. Então, não tinha essa questão. Então, realmente não era, mas eu confesso para você que eu fiquei com ódio dele, eu vou explicando para vocês por que eu fiquei. Então, na época, não se falava desse papo de relacionamento abusivo e afins. Na verdade, era muito comum casais como eles. Ele coloca muito que a questão do corpo dela. Como assim ela não se defendia? Só que, gente, não é porque você tem um corpo forte que você vai conseguir ficar contra-atacando outras pessoas. E aí tem essa questão. Então ele traz muita questão do corpo, ele traz muita questão do papel que ela representava, ele traz muita profissão que ela tinha. Tudo isso colabora para que ela fique como centro de olha só o que você fez. Porque toda a sua vida é voltada para isso, olha só como é que terminou isso aqui. Ele faz esse movimento muito bem arquitetado. Inclusive, a gente já teve aqui no Brasil um caso, não tem tanto tempo assim, de uma lutadora chamada Gabi Garcia. A Gabi Garcia tem um corpo consideravelmente grande. Ela é bastante corpulenta. E ela era casada. E em algum momento da vida, alguma coisa estourou e ela decidiu denunciar. E aí o choque das pessoas é, como assim? Daquele tamanho, lutadora, como assim ela não se defendia? Gente, a posição da mulher nessas situações é estou subjugada. Não é por falta de força, pelo menos no caso da Gabi Garcia, com certeza não é falta de força e muito menos falta de habilidade. Ela é lutadora, ela é campeã. Mas é a posição que você ocupa dentro dessa relação. É a posição subjugada, é aquilo que você acredita que muitas vezes faz com que você não saia. É a posição, não é sobre a sua capacidade de corpo, de força e de luta. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que aquele promotor lá, entendeu? Ele faz entender que não, você tinha capacidade sim. Como assim você não tinha capacidade? Então a gente já teve um caso no nosso país. E o que é meu ranço com o promotor? Ele é maldoso. Se você está indo mexer com a justiça, você tem que ser maldoso, porque a justiça é maldosa, principalmente no nosso país e principalmente naquela época. Ela é maldosa. Então o promotor ele é muito bom porque ele é cheio de maldade. E sinceramente o advogado dela para mim era um banana, compadecido demais. Você não pode ser um advogado compadecido. Gente, isso é muito triste, mas isso é um retrato, é realidade. Quem está ali dentro do judiciário está ali para vencer e vai usar dos argumentos que tem. Então, na hora que você chegou lá com o promotor cheio de maldade e o advogado dela todo compadecido, o promotor saiu na frente. E aí a gente ainda tem a coisa da publicidade. Não é publicidade a palavra, a coisa da mídia. O promotor aproveita da mídia e a mídia dele. Quanto mais sensacionalista, mais vende. Se você não sabe o termo vamos dizer assim, a viúva negra, que é a mulher que elimina o marido, vende muito. Inclusive, um dos repórteres dentro do documentário fala, se eu pudesse hoje eu pediria desculpa para ela, porque eu poderia ter investigado mais a história dela, eu poderia ter sabido mais sobre ela, e eu não fiz isso. Então, a mídia, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque ela vai atrás do que vai vender. Ela não quer saber quem está falando verdade, quem está falando mentira. Ela vai vender. E o que vender é o que ela vai ficar ali colocando. E se eu estou falando de um juizado popular, as pessoas do popular vão colher o que a mídia está dizendo. E elas vão dar um veredito muito próximo do que a mídia está dizendo. Não são elas que vão falar, não. A mídia está errada. Muito provavelmente não. Então o promotor me dá raiva, porque ele é cheio de maldade, cheio de artimanhas, cheio de manipulações. Mas isso fez dele um bom promotor, inclusive ele se gaba disso horrores, né? Ele se valoriza muito. E ele coloca quantas vezes ele já não incriminou, não sei quantas pessoas. Então, assim, eu fiquei num ranço. Eu lembro que eu fiquei tão... Agora eu estou nervosa, inclusive, só de lembrar. Mas tudo bem. Vamos voltar ao que precisa. Se você vai ser um advogado, você precisa ter maldade. E quando eu falo isso, não é para você fazer maldade contra os outros. Mas para você ter maldade de saber, por exemplo, prever de alguma maneira o que é que vai ser feito, o que é que vai ser alegado. E eu senti falta disso no advogado dela.
O promotor fala que não viu da parte dela muito remorso. Inclusive, o filho dela fala, na hora que eu vi que ele estava ali, eu senti alívio, porque eu soube que aquilo acabou. A menina desespera e o menino está num alívio. E eu tô do lado do menino nessa. Então o promotor fala isso por conta, né, que a ameaça iminente não existia, porque depois de 8 anos também, como é que existia uma ameaça que é iminente? A avaliação psicológica dela é totalmente descartada pelo promotor, tá? Existe uma síndrome da mulher agredida, que é transtorno de estresse pós-traumático, que basicamente para ele acontecer tem que ser um evento muito forte e por um determinado, ou tem que ser muito forte, ou tem que ser muito forte por um longo tempo. A filha tem isso porque a filha vivenciou toda essa situação. O menino tem isso por toda a situação e ela também tem isso por toda a situação, mas o promotor, esperto como foi, ele pegou essa informação e fingiu que não viu. Uma coisa que me incomoda muito também é que o promotor ignora completamente os relatos das crianças. Ele não tá nem aí. Na verdade, todo mundo que ele pode convocar para ficar do lado do Ray, ele convoca. Mas ninguém sabia o que acontecia dentro de casa. E é óbvio que o Ray jamais chegaria para as pessoas e falaria: então, sabe, meus filhos, eu bato em um fazendo o outro assistir. Óbvio que isso nunca ia acontecer. Mas aí é isso. Não, ninguém sabia, ela já tinha feito uma denúncia, mas foi descartada. Uma amiga contou que era a única amiga que sabia, mas também foi descartado. A menina mais velha é convocada para o juizado, mas aí o advogado da Célia fica muito compadecido e pede para parar o julgamento. E a mulher, quando ela cresce, ela fala: nossa, ele não me fez perguntas suficientes, ele não se inteirou tanto. Ele foi compadecido. Gente, juizado não é compadecido. A justiça não é compadecida. Então, por mais que ele teve um bom coração, ele também perdeu uma grande oportunidade de tentar mostrar um outro lado do que acontecia dentro de casa e o quanto o Ray era um ser humano cruel. Então ele perde isso, que também me dá um bode total daquele advogado dela, porque eu sinto ele bobo demais. E advogado não pode ser assim. Porque o mundo é mau e a justiça mais ainda. Então a avaliação dela psicológica, e aí um comentário que eu quero fazer. Às vezes ele estava se envolvendo, tá, com outra mulher, segundo os amigos, inclusive, eles iam se separar, a Sally sabia e por isso ela decide fazer isso. É o que o promotor fala também. Pode ser verdade? Pode. Acho que faz algum sentido sim, mas eu continuo do lado da Sally. E muitas vezes eu escuto a seguinte pergunta: Larissa, mas se eu estava com fulano e ele se separou, ele era abusivo com ela, ele vai ser abusivo comigo? Muito provavelmente. A mulher que estava se envolvendo com ele, sabendo que ele era casado, eu não sei se ela sabia das agressões, mas ela sabia que o pau quebrava. E eu fiquei me perguntando, quanto tempo demoraria para ele dar o primeiro soco nela? Em quanto tempo esse mesmo movimento que ele fazia com a Sally iria acontecer com essa mulher? Porque se essa mulher em algum momento achou que não iria acontecer com o nível de violência que ele faz, que não iria acontecer com ela, delirou de vez. Se eu fosse apostar fichas, eu apostaria que ele faria com ela. Não sei em quanto tempo, mas eu apostaria que faria. Muitas vezes vai depender do comportamento da pessoa que vai apanhar. Mas no caso dela, eu acho que em algum tempo isso iria começar a acontecer com ela. Isso iria ser recorrente, não ia ser só com a Célia. A Célia não foi a estrela premiada do negócio. Então, a chance era grande, tá? E agora a gente vai entrar aqui um pouco no final para a gente começar a fechar. Os filhos lá dela, ela acaba perdendo eles, a pena dela é 25 anos. Ela acaba perdendo os filhos vão ser criados com os avós inclusive eram alcoólatras na época de Célia, agora não, inclusive segundo os filhos, eles foram super legais com eles. O filho sente um alívio enorme com o crime que aconteceu, ele parece ter sofrido muito mais, eu acho que tem a questão da idade, mas conforme ele conta, você vê que assim, para ele, ainda bem que aconteceu. O filho entrou pro exército, tal qual a Célia, tal qual o pai. Então ele entra, ele vai para essa via da violência e ele vai em 5 guerras. Ele vai em 5 combates, 5 guerras. O ser humano não está preparado para uma guerra. O que você mais encontra são soldados que voltaram da guerra e eles têm transtorno de estresse pós-traumático, porque a gente não está preparado para isso. Ele enfrentou isso 5 vezes. Só que provavelmente ele já tinha esse transtorno desde a infância. Porque quem tem transtorno de estresse pós-traumático está basicamente alerta 24/7. Não posso descansar, não posso dormir. Eu tenho que estar em alerta, porque a violência, a agressão, a situação ela vai vir de algum lugar. Eu tenho que estar E depois de 5 guerras não tem nem como não estar. Acaba que tudo isso faz com que ele desenvolva vício em drogas, vício em bebidas. Ele teve um relacionamento, ele fala que se arrependeu porque fez muita maldade com ela. Eu vou chutar que talvez tenha havido violência, mas eu também não tenho como dizer se realmente teve ou se não teve. Mas só dele falar que ele fez muita ruindade com ela nos diz de alguma coisa. A filha também entrou para o exército. Vocês vão notando, tá, que como que a construção de família acontece.
Ela também entrou para esse lugar da violência. Ela também teve um relacionamento e ela também apanhava nesse relacionamento. Acho que 2 ou 3 anos depois ela decide terminar, ela tem um filho. Mas ela também viveu essa situação da violência. Então, o que a gente vai notar? Como que a gente vai seguindo caminhos, tá? Então, ela vem de uma violência desde muito cedo, e aí a relação com os pais violenta, e o primeiro marido violento, e os meninos da rua violenta, e a profissão é violenta, todas as profissões e todos os esportes são de mais força, e aí ela se casa e tem violência. A violência, gente, está em todos os âmbitos da vida dela. Para ela é só mais um dia, era normal, só que não é. Quando ela entra em terapia, ela recebe novas referências e vê que não é normal, não é toda casa que isso acontece. Então a gente vai vendo que existe uma construção dos pais para os filhos. E aí os filhos dela seguem o mesmo caminho. Eles seguem o caminho da mesma profissão, mesmo tipo de relação, porque um bom relacionamento nenhum dos dois teve. Isso vai seguindo. A Sally passa 25 anos na cadeia, ela sai, ela é recebida, né, no retiro de veteranos. Lá ela trabalha, ela tem as coisas dela, ela inicia um novo relacionamento, ela se casa e ela tem um final feliz. Eu acredito na Sally porque eu vi muita verdade nela. Eu vi muita verdade no que ela dizia, eu vi muita verdade na forma que ela dizia. Então isso para mim pegou muito. É quase como se fosse um crime justo que ela cometeu. Quando eu estava vendo, eu me lembro que a questão dos filhos me pegou muito, a crueldade que ele tinha. Além da crueldade, óbvio, de você bater numa pessoa muito menor, enfim, é uma covardia. É muita covardia você fazer isso com alguém. Então ele era um homem muito covarde e não é incomum que você encontre homens nessa configuração, que é uma forma deles afirmarem a masculinidade. Então olha só o que eu consigo fazer, só que é isso, geralmente consegue fazer com mulheres. Apesar de ter um episódio do qual a filha relata que um dia ele chegou em casa todo ensanguentado, ele tinha tido uma briga no bar e ele cegou um homem fazendo assim com o homem. E ele não foi preso porque os policiais eram amigos dele, então ele passou ileso. Eu tenho muito ranço dos amigos dele também, porque eles ficam defendendo ele, não acho que é defensível. Eu acho que a Célia era muito agressiva, eu acho que ela contribuiu para muita coisa, mas eu tô do lado da Célia, por mais louca que ela seja. Acho que a história dela faz um sentido, dá uma explicação, tem consistência, eu acho ela muito verdadeira. Então, gente, para nós fecharmos é isso. Um relacionamento abusivo, ele vai ter características desde ali do início, alguma coisa da sua história, alguma posição que você coloca, alguma coisa que você acredita e aceita. Isso vai se construindo, se construindo. As referências que nós temos são a base dos relacionamentos que a gente vai ter e a forma que a gente acredita das coisas. Então pode ser que você viva isso e se você tiver filhos, eles vão viver a mesma coisa. E essa ciranda vai acontecendo. É muito difícil sair disso, mas não é impossível. Então, se você vive uma relação como a Sally, não, mesmo que não seja na mesma gravidade, tomara que não, mas tem uma rede de apoio, busque uma terapia, vá atrás de entender o que acontece. Relacionamentos abusivos não são normais. E que bom que a gente fala disso e tomara que a gente fale cada vez mais. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Se você tiver mais interesse em conteúdos, eu vou deixar links aqui embaixo de outras redes. Espero que você tenha gostado. Inclusive, se você quiser fazer comentários, vou ler comentário e agradecer. E no mais é isso. Hoje nós ficamos por aqui.